Nosso convidado tá na área aí, rapaziada. Vamos lá. Bom dia, Mazzaropi. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Um prazer é todo nosso. Tu apostaria que o Grêmio ia ganhar do Hamburgo ou tu ia deixar de lado essa aposta aí? Eu apostaria tranquilamente. Não ontem, né, Maza? Porque ontem já sabia. Mas em 83... Ontem, em qualquer momento, eu apostaria. Ah, esse é meu goleiro. Como é que foi rever ontem, Maza? Conta pra gente um pouco de poder rever. Tu já deve ter revisto algumas vezes, mas enfim, saber que tem mais gente revendo contigo, recebendo mensagens. Qual foi a emoção ontem? Rapaz, é uma emoção diferente, né? Diferente daquela que você sente dentro do campo, né? Você como um torcedor ali, assistindo uma partida memorável, inesquecível na história do clube, na história de todo profissional, e de você fazer parte daquele protagonismo, né? É uma coisa... Você não encontra adjetivo para expressar o sentimento que você sente. Ah, cara, foi muito legal ontem ver, Mazal, porque a gente tava falando no primeiro bloco, acho que tu não teve, não sei se tu estava ouvindo, mas a gente pôde quebrar um pouco de paradigmas, assim, de alguns jogadores que o tempo faz a gente, às vezes, perder a qualidade e a gente, às vezes, entender, não, mas o fulano joga mais que o Beltrano. Não, ontem a gente pôde rever. O que tu ontem reviu e que tu te lembrou que, tipo, puta, como jogava o fulano, ou, pô, olha essa bola, algo refrescou a tua memória vendo ontem? Eu vou dizer para você que seria até injusto de minha parte de eu fazer comparações deste ou daquele jogador, esse jogava mais do que fulano, porque aquele foi um grupo que todos indistintamente tiveram participações decisivas naquela final, que todos eles foram importantes, né? Claro, tivemos jogadores que tiveram uma atuação mais destacada e tal, como o caso do nosso querido e saudoso Mário Sérgio, né? O Renato, que realmente fazia diferença, né? Mas nós tivemos, se você olhar pelo lado técnico, tático da equipe, todos foram importantes, né? A participação do Tarcísio na ajuda, né? Do China, do Oswaldo, do Bonamigo, que depois entrou no jogo, entrou até um pouco meio perdido no jogo, até né? Porque estava ainda... não estava no ritmo da partida, mas depois se encontrou dentro da partida, quer dizer, foram importantes, quer dizer, todo o grupo, o setor defensivo da equipe, um De Leon, que era o nosso grande comandante, né, nosso capitão, né, sempre foi a nossa referência também, quer dizer, todos foram de uma importância fundamental naquela decisão. Deixa eu te perguntar, fala, Potter, por favor. Não, Mazzaropi tá falando colorado contigo, que sofreu muito contigo, porque eu me torno colorado na época que vocês ganhavam tudo. E é engraçado, Mazzaropi, porque eu nasci em 79, nem é nessa época que vocês ganharam os principais títulos ali. Mas era muito mais aquele final da década de 90, desculpa, da década de 80. O Grêmio ganhou um hexacampeonato e o Mazzaropi crescia nos clássicos grenais. Como é que era a rivalidade? Porque vocês quebram um paradigma, né? O Inter era tricampeão brasileiro, o Inter ele já tinha chegado numa final de Libertadores, havia perdido pro Nacional do Uruguai. Tinha a gangorra, ela era diferente. O que tu lembra daquela quebra de gangorra? Porque tu participa desse momento, né? Onde se inverte a gangorra com os títulos nacionais e aí internacionais do Grêmio. O que tu lembra daquela época de rivalidade? Como é que era estar no Grêmio naquele momento? Primeiro que estar no Grêmio, para mim, era uma felicidade enorme, né? Era a realização de um sonho de um atleta de um dia poder vestir a camisa do Grêmio, né? E eu acho que um fator que é fundamental quando você consegue atingir, e eu sempre enfatizo isso com relação àquele grupo de 83, é o espírito de equipe. Porque eu costumo dizer que equipe
é aquela que todos os seus componentes, quer dizer, ou seja, todo o conjunto, aí eu incluo também a questão da parte do o clube como um todo, o grupo de jogadores e comissão técnica, todos têm a consciência que tem a mesma importância um do outro. Que ninguém se julga mais do que ninguém. E aí você se torna mais forte e você começa a dar um passo para alcançar os seus objetivos. E equipe é aquela que eu acho que eu sou mais importante do que você acha que é mais importante do que o outro, e aí acaba as coisas não se concretizando. Então acho que isso foi um dos fatores porque eu tive a felicidade de jogar durante 6 anos e meio no Grêmio, e nós criamos grupos com espírito de vencedor e com espírito de família, né? de unidade. E isso foi fatores que foram determinantes para que nós conseguíssemos alcançar os objetivos que nós tivemos na década de 80. Mas era pauta, Mazzaropi, ganhar do Inter? Era pauta ultrapassar o Inter? Isso era uma coisa de vocês? A rivalidade era forte naquela época também? Mas tá, eu vou dizer para você assim, ó. Eu vim de um estado onde eu jogava clássico todo final de semana, né? Sim. E a gente tinha consciência da rivalidade que existia aqui no Rio Grande do Sul, mas não tinha a consciência a consciência da grandeza que era essa rivalidade, né? E eu comecei a me informar, né? Para mim também estar conhecendo a história, a característica do clube, né? A característica dos clássicos, para que eu pudesse me adaptar e facilitar a minha chegada no clube, né? Mas um detalhe que me chamou a atenção foi num jogo que eu fiz contra o Caxias, em que eu estava atuando com uma luva no primeiro tempo, com a palma era vermelha. E ao término do primeiro tempo, eu fui chamado por um torcedor do Grêmio junto ao Alambrado, e eu fui atender o torcedor, e ele disse para mim: Mazzaropi, tá tudo bem, mas só tem um detalhezinho que não tá legal. Aí eu falei: diga. Aí ele me disse: a palma da sua luva. Aí ali me deu a noção exata do que significava a rivalidade Grenal. Eu falei: não seja por isso, não tem problema que no segundo tempo eu vou voltar com a luva com a palma branca. E fiz isso, né? E o Grenal, cara, o Grenal, isso aí a gente não pode fugir disso. Eu acho que você jogar um Grenal, a importância de ganhar um Grenal é muito grande, cara. E é diferente. Olha que eu joguei vários Vasco Flamengo, que é a maior rivalidade que tem no Rio, mas não chega aos pés da rivalidade que é o Grenal. Mas uma rivalidade que eu acho que ela é salutar, saudável, a rivalidade dentro de campo só. Sim. Né? Eu não gosto de agressões, essas coisas não. Eu acho que você não pode levar para esse lado também, né? Sim, mas bom, primeiro agradecer por estar falando com esse goleiraço campeão do mundo aí. Eu cresci indo pro Estádio Olímpico, no Portão 1, com o pai ali no Bar do Colares. A gente ficava posicionando e gostava de ver o Mazzaropi ali entre 89, onde eu começo mesmo a ter a memória de estádio, assim, fazendo os polichinelos dele, enquanto o Grêmio estava atacando o adversário, o Mazza aquecendo lá, e aquilo é uma das lembranças mais bonitas, assim, da minha infância. Então te agradecer enquanto gremista, e eu acho que a partida de ontem, Mazza, ela serviu para mostrar para minha geração, que estava nascendo em 83, eu sou 82, a importância não só do título, mas a importância de vocês enquanto jogadores, sabe? Eu acho que a torcida do Grêmio ontem deu um F5 nessa história, assim, e me chamou a atenção, Mazzaropi. Eu acho que tu tinha 28 ou 29 anos na época, é isso? 30 já. Mas tu era um dos mais experientes do grupo, porque era um grupo de muitos jovens, né, Mazza? Como é que fazia essa balança, assim, de jogadores como o Renato, Paulo Roberto com 21 anos, caras mais experientes como tu, Mário Sérgio? Eu acho que a direção do Grêmio e a comissão técnica foram muito felizes no equilíbrio dessa equipe, né? Dessa mescla, né? De jogadores experientes com a juventude.
né? E isso sempre me chamou atenção, porque 6 anos e meio que eu joguei no Grêmio, 70% dos grupos que eu participei do Grêmio eram formados na base do Grêmio. Então são jogadores que já vinham, né, com o espírito do clube, com a característica do clube, e isso também era um fator que ajudava bastante, né? E essa convivência, nós tínhamos ele, se não me falha a memória, tinha 26 anos naquela época. 24 anos. Quer dizer, era a nossa grande referência, o nosso grande capitão, né? Já um jogador experimentado, um jogador que já havia sido vitorioso no Nacional, seleção uruguaia, né? E ele, apesar da pouca idade dele também, transmitia uma confiança e uma segurança para a gente enorme, né? E essa gurizada tinha um foco que, impressionava a gente, que eram jogadores que estavam realmente focados para o objetivo que o clube tinha naquele ano, né? Isso foi outra coisa que me chamou a atenção na minha chegada também, porque quando eu entrei no vestiário no Estádio Olímpico, a primeira coisa que eu vi foi uma lousa com uma escadinha de objetivos desenhada nessa lousa. Aí eu parei, fiquei olhando aquilo e aquilo também me impressionou. E isso foi sugerido ao nosso grande mestre, saudoso, né, Valdir Espinosa, foi sugerido pelo De Leon, que ali era o nosso objetivo. Então cada degrau daquela escada era uma etapa. E esse grupo vivia justamente o jogo. Qual é o jogo? O jogo é contra o Ibis. Então nós vamos viver o Ibis. Você está entendendo? E isso mostrava que realmente o grupo estava determinado e focado para um único objetivo. Colocar foco no objetivo ajuda. Em Duda, só para antes do Lelê vir, tem uma informação aí que o Potter vai gostar. Tu viu que o Grêmio, Potter, em 83, além de ser campeão da América e do mundo, já tinha noções de design thinking dentro do vestiário, né? Fazia coaching. Fala, Lelê. Depois eu tenho uma pergunta, Lelê, que tu vai amar a minha pergunta. Beleza, fala, Lelê. Mas antes deixa eu falar com o Mazzaropi. Mazzaropi, eu também sou o Colorado, tá? E tava falando no primeiro bloco aqui sobre que eu te tenho como uma grande referência visual, que é aquela defesa que tu faz contra o América de Cali, naquele jogo da Libertadores de 83, no qual o jogo é transferido da noite para o dia seguinte à tarde, e tu faz uma defesa, né, num pênalti, que tu pega de mão trocada e tu sai comemorando como se fosse um jogador de linha. Tu lembra desse... Óbvio que tu lembra desse lance, mas o teu sentido de... Porque é difícil tu ver um goleiro fazer uma defesa num pênalti e vibrar assim, né? Porque tu chega a sair do gramado, né? Como se fosse um gol mesmo. Então eu queria que tu falasse pra gente um pouco desse lance aí. Porque a penalidade, quando o goleiro tem a felicidade de defender, é que nem o atacante quando faz um gol, cara. E aquele pênalti, ele foi decisivo pro Grêmio, naquele momento. Porque se o Grêmio empata o jogo, o Grêmio estava totalmente fora, né? Perdia toda a sua chance de chegar à final da Libertadores, que era o seu objetivo primeiro. Né? Sim. E aquela defesa deu ao Grêmio a possibilidade de ser finalista da Libertadores. O jogo estava quanto naquele momento? Estava 2-1? Estava 2-1 para nós. E só a vitória dava ao Grêmio a possibilidade de chegar à final. O empate tirava o Grêmio totalmente essa possibilidade. Eu tava vendo agora aqui, tava pesquisando alguns números da carreira do Maza. Maza, entre 77 e 78, tu ficou cerca de 20 jogos sem tomar gol, né? Tipo, tu ganhou até prêmio em relação a isso. Esse recorde é meu há 42 anos, né? 20 jogos, Potter, Lelê... Jogos oficiais consecutivos, né? E eu tô olhando... Conclui, desculpa, Mazzaropi. Não, e eu em 2006 fui à Alemanha receber um prêmio da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol por esse recorde. Que legal. Que legal. Coisa linda. Por que em 83 tu vai pro Náutico
E 84, aliás. Tu sai de 83, campeão do mundo, e vai ao Náutico e aí retorna ao Grêmio. O que foi a saída ao Náutico? Não, o meu passe era do Vasco da Gama. Certo. Não houve o acerto nem na compra e nem na minha renovação. E aí eu retornei ao Vasco da Gama. Como o Vasco contava que eu seria negociado com o Grêmio, eu retornei para o Vasco e o Vasco me deixou 2 meses treinando em horários separados do grupo. Eu treinava, inclusive, com Paulo Paixão. Olha aí. E aí o seu Enio Andrade, que para mim foi um dos maiores treinadores, ou o maior treinador que eu trabalhei. Eu tinha sido campeão com ele no Curitiba em 79. Ele assumiu o Náutico, porque o Náutico há 9 anos não era campeão pernambucano. E o Náutico naquele ano gostaria de quebrar esse jejum. Contratou o seu Enio, e o seu Enio me ligou e me convidou para ir trabalhar com ele no Náutico. E aí eu aceitei o convite e fui para o Náutico trabalhar com ele naquele ano. Aí nós quebramos o jejum do Náutico de 9 anos, fomos campeões pernambucanos. E aí eu retornei para o Vasco. E aí eu digo sempre que foi o maior presente que eu tive na minha vida profissional. Foi no dia pouco antes do Natal, eu recebi uma ligação do Dr. Adalberto Praz me convidando para voltar para o Grêmio. E aí tu ficou de 85 até agosto de 90. Perfeito. É impressionante o tamanho desse senhor chamado Adalberto Praz na história do Grêmio. Qual é a tua altura, Mazzaropi? É impressionante como ele tem cada década várias participações importantes, né? Verdade, e algumas que nem chegaram no público, né? Mas essa vinda do Renato Portaluppi, essa última aí, como treinador... De 2016 e é uma discussão interna que o senhor Adalberto ganha. Ele ganha essa discussão. A gente sabe alguns bastidores, né? Que um dia, se ele quiser falar, ele pode falar. Mas, assim, é uma discussão dele. O Renato não era uma unanimidade. Não. E ele banca essa situação, né? E aí o resto é história. A minha altura é 1,80m. 1,80m. Porque realmente os goleiros geralmente são mais altos que 1,80m, né? Olha a defesa. Mas na minha época não tinha essas coisas não, cara. Né? Eu tenho 1,80m, o Tafarel tem 1,81m, o Benítez tem 1,83m, 1,85m. O Paulo Sérgio, que jogava no Botafogo, tinha a minha altura. O Paulo Vitor, que jogava no Fluminense, também. Foram jogadores de seleção. Entendeu? Sim. Não tinha muito essa... São os padrões também que o futebol também foram moldando, né? Com o passar dos anos. Me conta uma coisa, eu quero ver se é verdade uma história que uma vez me contaram lá na Rádio Gaúcha, que é o seguinte: um Grenal, tu estavas no gol do Grêmio, e um repórter estava atrás do gol. E aí, já tá rindo, né? Já tá rindo. E aí, tu sabendo o time deste repórter, quando, eu não sei se tem um pênalti, uma falta, um chute qualquer, o cara dá-lhe um foguetaço e tu cai quietinha com ela no canto e só vira pro jornalista, né, sabidamente colorado, né, e foi assim, ó, não foi dessa vez, Vivi. Até que ponto isso é verdade ou não? E eu não sei se eu posso falar o nome do jornalista, eu falei já Vivi, falou. Pra não ficar muito escancarado. Mas deixa que eu falo. Cara, isso foi no meu retorno ao Grêmio em 85. Primeiro Grenal, a primeira decisão que eu participei contra o Inter, o Luiz Carlos Vinck entrou na área pelo lado direito e bateu uma bola cruzada e eu caí, fiz a defesa, virei pro nosso querido e saudoso Vianney Carlet, que Deus o tenha, né? E dei um tchauzinho pra ele. Aí ele ficou louco com a cara comigo. O que esse cara tá pensando? Jogando um Grenal decisivo, tirando sarro na cara da gente. Mas é brincadeira. Eu tinha costume de jogar brincando assim, cara. Eu me sentia mais à vontade. O Mazzaropi, que era também já digital influencer no início dos anos 90. O Mazza fez um comercial que até hoje vive no imaginário da turma, que é aquele que o Macalé fala: Mazzaropi, é na direita! E aí o Mazzaropi vai lá e pá, pega de tudo que é jeito a cobrança de pênalti, hein, Mazza? Não tem o na esquerda, né? É na esquerda. Isso. Porque tinha uma propaganda do Inter com o Tafarel. Isso. E aí depois da final do nosso pentacampeonato contra o Inter, que eu peguei 2 pênaltis, peguei do Edu e do da Cross,
Aí o Grêmio resolveu fazer com o Thiago Macalé. Aí eu tirava a bola de cabeça, né? E aí ele dizia, Mazzaropi, é na esquerda, nojento. Aí vinha. Nós temos aqui, ó. E aí o Grêmio fez comigo em 89 e com o Thiago Macalé. Aqui. E o Thiago Macalé dizia, Mazzaropi, é na esquerda. Aí defendeu. O Mazzaropi pega com a cabeça, velho. Ô, Mazzaropi, olha essa história que um ouvinte tá nos contando de Florianópolis aqui, ó. Mazzaropi, quando veio pro Figueirense, o meu tio era o taxista que ia levar ele do aeroporto ao hotel. Quando meu tio falou que a família era fã, o Mazzaropi foi pra casa do tio dele almoçar com a família. Olha isso, cara. Ah, demais, cara. Que loucura! Cara, porque, na verdade, eu sempre faço desses momentos, assim, um momento de agradecimento, né? Porque tudo aquilo que eu sou, representa, aquilo que eu tenho, eu devo ao torcedor. Eles são os grandes responsáveis por isso, né? Pelo reconhecimento, pelo carinho, né? Então, quando eu tenho oportunidade, eu agradeço. Porque, de fato, para mim, pelo menos, eu penso assim e ajo assim, né? De que eles são os responsáveis por tudo isso. Que maravilha. Mas, muito obrigado pelo teu tempo aí conosco, foi maravilhoso. É sempre bom, né? A gente se encontra aí em alguns jogos do Grêmio e relembra, é muito bom. Mazzaropi é nosso colega, né? Convívio. Isso, importante falar que o Mazzaropi trabalha com os guris lá da Rádio Grêmio Umbro, né? Um beijo pra toda a turma lá, pro Oliveski, pro Marcito, pro Rodrigão. Cara, tem uma turma de fundamento lá e o Maz é nosso colega aí. Cara, eu agradeço todos os dias, cara, de poder conviver com pessoas como vocês, como essa equipe nossa lá da rádio, é uma equipe que a gente está aprendendo sempre com eles, que também são muito competentes, né? E eu poder estar dentro do clube que eu amo, né, cara? Porque eu fui criado no Vasco da Gama, tenho um carinho grande pelo Vasco da Gama, porque foi quem me projetou no futebol. Mas eu sou gremista, cara. Talvez eu seja tanto quanto ou mais do que vocês, né? Porque eu vim de fora para cá. E eu, poder estar fazendo, dentro das minhas possibilidades, fazendo alguma coisa pelo Grêmio, eu vou fazer sempre, cara. E jamais vou medir esforço. Porque sou eternamente grato ao Grêmio por ter me dado o privilégio e a honra de vestir esse manto sagrado. Eu acho que não tinha melhor forma de terminar essa entrevista. Mas muito obrigado pelas palavras. Foi uma manhã muito agradável contigo. Obrigadão. Eu agradeço a vocês, Duda, a todas vocês, a equipe de vocês, que eu acho fantástica, né? Acompanho sempre vocês no trabalho de vocês, com o Pretinho Básico também, sabe? E são profissionais que são referências para a gente também. Pela alegria de vocês, né? Pela seriedade e a competência. Eu que agradeço essa oportunidade e nós estaremos sempre à disposição dos amigos. Grande. Este foi Mazzaropi, goleiro do Grêmio no Mundial de ontem, em que a RBS retransmitiu ou repassou o jogo, não sei quando é que dá para dizer. Bom,